Fala aí, Doc, eu sou o Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Med & Co. E hoje eu tô aqui com a Patrícia Muniz, tudo bem? Tudo bem? E Prazer. hoje a gente vai falar sobre como mudar seu consultório com reembolso médico. Patrícia, tudo bom? Tudo bem, prazer. Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Desculpa, a Patrícia ela é dona da corretora Muniz e Borges, Isso. né? Corretora, seguradora e especialista em reembolso médico, né? Conta pra gente. Trabalha muitos anos de reembolso médico? Muitos anos. A corretora tem mais de 30 anos. Você está há 30 anos com médico ou não? Só na parte da corretora? Eu tô há 30, na realidade, há 34 anos trabalhando com seguro. Comecei em banco. Tá. De banco, gerenciei, fui gerente geral de banco, da parte de seguradoras, e montei a corretora em sociedade com meu marido. Legal. E trabalho com isso há muito tempo. O Borges é dele. O Borges é dele. E há muito tempo trabalho com isso, e há uns 15 anos, por coincidência, quase na mesma época, 2 clientes médicos que faziam seguros deles comigo, dos funcionários, seguros das clínicas, começaram a me pedir para ajudar os pacientes deles a entrarem com o processo de reembolso. Na época, os 2 eram ginecologistas. Tá. Então, tinha aquele reembolso de parto, aquele processo, a mulher às vezes estava de repouso, não sabia fazer, nunca ninguém sabe o caminho da perna. E eu comecei a fazer, eles começaram a indicar para outros, a coisa tomou um vulto, que hoje a corretora é dividida em 2. Metade é o seguro, propriamente dito, e a metade é a parte de reembolso. Tanto que eu tenho funcionárias que nem conhecem de seguro, nem foram treinadas no seguro. Elas são treinadas só na parte de reembolso. 15 anos de reembolso. 15 anos. E começou a crescer, primeiro só São Paulo, agora tudo é feito online e eu atendo o Brasil inteirinho. Porque todo o processo é feito online. Quantos clientes você tem no Brasil? Eu tenho mais ou menos 160 clínicas que já fecharam contrato comigo, das 160 ativas, porque às vezes a clínica manda 1, 2, não manda muito, mas assim, ativas, trabalhando normal, umas 50. Que trabalham, que mandam. Que são ativas. Que são ativas. Eu contratei, eu tenho uma empresa que me presta todo o serviço de informática, de computadores, porque tudo tem que estar funcionando muito bem. E eles desenvolveram para mim uma espécie de um software, porque qual foi a dificuldade quando eu comecei a crescer? Como controlar rigidamente tudo que entra, os prazos. Quando a clínica me pergunta a posição daquele cliente, eu preciso saber. E isso começou a ser exponencial, começou a ser multiplicado pelo número de clínicas. Então, eles me desenvolveram esse sistema e agora eu entrei num outro processo de armazenamento nisso, que não é a nuvem normal, que eu pago um serviço para isso, para não correr o risco de perder essas informações. Imagina se eu tenho uma pane e perco todas as informações de reembolso dos clientes que vocês me passaram. Nossa. Né? Então, foi isso, e junto com isso também uma outra necessidade que aconteceu, que às vezes muitos médicos têm dúvida por causa da lei geral de proteção e dados, é o que eu faço com essas informações, porque eu recebo todas as informações dos clientes, né, dos pacientes. Então, eu tenho o nome, endereço, CPF, nome da mãe. Uma série de dados. Eu tenho uma série de dados. Então, o que a gente fez? A gente alterou o contrato de trabalho das minhas funcionárias. O contrato de trabalho das minhas funcionárias é um contrato enorme, completamente diferente de outros, porque elas assinam um contrato de confidencialidade. Certo. Né? Então, eu não vendo esse dado, eu não mando e-mail, eu não vendo seguro, esse paciente da clínica não existe para mim. Eu só eventualmente falo com ele se o dono da clínica, o médico, o administrador, alguém fala para mim, olha, eu estou com dificuldade de ajudar esse paciente, de explicar para ele como funciona, você pode ligar? Aí, com autorização dele, eu ligo, aí só eu ou a minha gerente que ligam, não são os meus funcionários, porque às vezes a pessoa não consegue entender como é que aquilo funciona, precisa de mais eu vejo detalhe. Que não só o paciente tem muitas dúvidas de como funciona o reembolso, mas a própria clínica, que às vezes deixa de fazer o reembolso por falta de entendimento, de compreensão mesmo de como esse processo funciona. Né? Então, eu vejo que a gente pode explicar como é o processo do reembolso
E até uma coisa que você falou, que tem esse controle, né, dos pagamentos, dos reembolsos das clínicas. Isso é uma outra coisa que a clínica precisa ter também. Precisa. Né? E é uma grande dificuldade que ela tem. Então, ela não controla o que ela recebe. Toda clínica não controla. Imagina o reembolso. Imagina o reembolso. E no treinamento eu falo desse controle, que esse controle é uma parte muito importante. Agora, diferente da Kátia, que está lá no administrativo dando essa assessoria, eu não posso me imiscuir em como a clínica vai controlar. Eu falo, olha, a minha sugestão, a experiência da gente é você controlar assim, assim, assim. Você vai desenvolver o seu método, mas se você não tiver nenhum inicialmente, siga esse, porque esse eu sei que dá certo. Depois você altera, você muda, mas se você não tiver nenhum controle já seu desenvolvido, vai nesse, que esse vai dar. Quando a gente fala de controle de recebimento de reembolso, só para a gente tentar adentrar isso, é porque eu preciso controlar os pagamentos porque eles são posteriores, né? Porque a maioria das clínicas trabalha da seguinte forma: eu passo o valor do reembolso dela para o paciente, ela faz o atendimento, o exame, o processo que ela tem que fazer, e ela vai cobrar do paciente quando o paciente receber. Tá. Então, vamos voltar um pouquinho para trás? Explica para todo mundo o que é reembolso, porque acho que tem muita pessoa se perguntando, eu quero fazer, mas o que é? O que é, como funciona, onde vive, o que se alimenta. O que se alimenta, de onde surgiu esse ser. Eu vou voltar um pouquinho para trás, só na história do seguro para entender o reembolso. Tá. O seguro, antigamente, a coisa de 20, 30 anos, os seguros eles eram regionais. Eram grandes casas de saúde, grandes clínicas que montavam o seu plano de saúde ali daquele regional. A coisa foi tomando vulto, foi crescendo, as seguradoras entraram para vender, que era uma coisa muito incipiente no começo. O governo, quando as seguradoras entraram, falou assim, bom, vocês vão entrar, então vocês vão entrar no modelo que funciona no resto do mundo, vamos fazer, porque o seguro é todo controlado pelo governo, tem IRB, tem SUSEP, ele é bem mais regulamentado lá no início. Então, vocês vão vender com reembolso, porque vocês não são ligados a médico. Tá? O princípio do reembolso pode não ter todas as especialidades, pode não ter tudo, e por quê? Uma seguradora atende nacionalmente. Um plano de saúde pode não necessariamente ser nacional. E começou de uma forma muito incipiente, só que os planos regionais dos estados, da cidade, começaram a perder cliente, então todo mundo unificou. Mas até hoje existe uma diferenciação no reembolso, que é as seguradoras têm que vender com reembolso. Os planos de saúde, não necessariamente. Então, você pode pegar um plano de saúde que não é ligado ao reembolso e, na hora de você comprar um plano, ter ou não o reembolso. Então, aí você pode ter a 1000 que tem reembolso. Ou não. Ou não. Você tem planos antigos da 1000 sem reembolso. E você pode, se você é uma empresa muito grande, chegar a 1000 hoje, todos os planos dela têm um reembolso. Todos. Tá? Que eu já vou chegar no que é exatamente o reembolso. Tá. Todos têm. Mas se você é uma empresa muito grande, você pode chegar na 1000 e dizer, olha, eu quero que essa parte dos meus funcionários tenha reembolso, essa não. Ela monta o plano para você. No contrato. Você não vai conseguir fazer isso no Bradesco. Você não vai conseguir fazer isso numa Porto Seguro. Tá? Porque é a forma que eles são administrados. No deles, você pode até diminuir o valor, mas ele vai ter. Tá? E o que é o reembolso propriamente dito? Ele é um valor correspondente a consulta, exame, procedimento, medicamento, qualquer coisa que você fizer no plano, que você ter direito de receber quando você não vai no credenciado. E o que as clínicas têm muita confusão, elas acham, eu estou num prédio, eu tenho uma clínica de oftalmo aqui no 5º andar, no 7º andar tem uma clínica de oftalmo que é credenciada do plano. O paciente vai onde ele quiser. Na mesma clínica pode ter o médico credenciado do plano, que aluga uma sala, de repente essas clínicas que dividem sala, e outro que não é. Ele vai aonde ele quiser, ele é livre, não há nenhuma retaliação do plano, isso não vai fazer com que o seu plano seja mais, o reajuste, o índice de reajuste seja maior. É um direito, você comprou um contrato assim. É isso que eu sinto de muita diferença fora das grandes capitais.
Esse entendimento. Esse entendimento que o paciente tem esse direito de escolha. Esse direito de escolha, que isso é uma coisa totalmente livre. Ele não usa porque ele não conhece. Tá? Ele tem o valor é fixo de acordo com o contrato dele, que é uma outra confusão que existe. Às vezes os médicos acham que é uma proporção de quanto ele vai cobrar. Não tem nada a ver com quanto ele vai cobrar, e sim quanto é o valor que aquele contrato dele dá direito a ele. Perfeito. E isso muda, por exemplo, se todos nós aqui tivermos o mesmo plano da Sul América, mas cada um comprado em uma ocasião e de uma forma diferente, então você de uma grande empresa, de repente, ela de uma pequena empresa, e eu tenho um plano adesão. Todos Sul América, todos o mesmo plano, cada um de nós vai ter um reembolso. Tá. Por isso é um processo, quando ele é feito, ele é individual e tem que se consultar paciente por paciente. Senão seria uma coisa mais padronizada e mais fácil. Seria uma tabela, né? Na realidade, Sim. o que eu faria seria só dizer, olha, a tabela diz que é tanto. E não é uma tabela, a consulta é por paciente. Entendi. Tá? Entendi. Tá. E para o médico hoje, o médico, vou dar meu exemplo ali. Eu sou o Dr. Evandro, ele é credenciado na Sul América. Eu não posso cobrar reembolso do paciente, eu preciso... Você não pode fazer porque você é credenciado. Agora, se na sua clínica você tem salas ociosas, que você não atende todo o tempo, e você aluga essa sala, que é a coisa hoje em dia mais comum. Você aluga para um outro profissional, e esse profissional não é credenciado, ele pode atender. Tá. O fato dele estar num espaço em que tem uma pessoa credenciada não tem nada a ver. O que manda é o CPF credenciado e o CNPJ credenciado. Mas lembrando que o credenciamento, ele é por localização. Então, se o Evandro tem uma sala no bairro X e ele atende no bairro Y também, no bairro Y ele vai atender como particular. Ele vai atender com isso, é muito Se comum. eu fizer 2 CNPJs. 2 CNPJs. Um credenciado na Sul América, Sim. por exemplo, e o outro que não é credenciado na Sul América. Pronto. Você só não pode atender, nesse caso, dois no no mesmo mesmo- espaço. Mas você pode, o que é muito comum hoje em dia, é o médico começar a crescer na profissão, se desenvolver, ficar mais destacado. Então, ele atende naquela clínica que é credenciada 2, 3 dias por semana. E atende outros dias naquela particular. Onde, naturalmente, ele vai cobrar mais e ele dedica um tempo maior. Porque, pelo credenciado, ele não consegue estabelecer aquele ritmo de 1 hora por consulta. Ele vai atender quantos? Não vai dar conta. Então, ele migra para essa parte. A diferença está aí. Outro CNPJ e outro endereço. Eu não estou no mesmo espaço. O outro endereço é exatamente pelo fato do credenciamento estar atrelado ao endereço. Entendi. Mas o credenciamento, na hora que você manda a documentação, o que confere lá, o que bate para liberar ou não, é o seu CNPJ. Está no reembolso. Está no reembolso, porque Perfeito. você vai mandar uma nota fiscal, tudo feito de maneira legal, nota fiscal, bonitinho, você manda uma nota fiscal e está atrelado a isso. Entendi. Uma coisa que ela falou que eu acho que é interessante, normalmente nas clínicas, quando a pessoa, principalmente quando ela não sabe trabalhar com reembolso, ela fala assim, bom, a consulta do doutor é tanto, se você quiser tem nota fiscal para reembolso, acaba ali. E aí o médico fala, nossa, não consigo fazer reembolso. Mas isso não é um meio de fazer Não, reembolso. não Você é. dizer para o paciente que você emite uma nota fiscal e ponto, ok, você não está explicando como que é, porque, de novo, tem 2 possibilidades, né, de reembolso. A que o paciente paga antes e ele paga no ato da consulta. ato, e ele vai receber depois esse valor. E aqui ele pode fazer a consulta, no caso a gente está falando de consulta, ele faz a consulta e ele só vai pagar quando cair na conta Quando dele. ele receber. Qual que é o meu entendimento, né, sobre essa situação? Tem fala, eu atendo por reembolso. Quando você fala eu atendo por reembolso, eu acho que eu vou partir do pressuposto que ele vai aceitar o valor naquela consulta que meu convênio reembolsar, independente do quanto seja isso.
Né? Então você fala, eu atendo por reembolso. Agora você fala assim, não, eu atendo por reembolso, mas minha consulta é R$500 e meu reembolso é 100 e daí você vai ter que dar R$400. Então você não atende por reembolso, só atende particular e o paciente vai exercer o direito dele de reembolso de uma parte desse valor. Nos processos com as clínicas, quando eu dou o treinamento, antes é acertado com o médico como ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar com o reembolso do paciente, se ele vai estabelecer um valor médio entre o que ele cobra particular e o reembolso do paciente e fica no meio, tá? E o paciente paga uma diferença. E sempre os funcionários, a equipe, quando é treinada, ele é orientada a retorne para o paciente. É sempre a marcação, eu sempre sugiro fazer em 2 etapas. Dá uma explicação de que vai ser feito por reembolso, que o processo, quem vai ter todo o trabalho é a clínica, não vai haver esse trabalho do paciente, que muitas vezes não é que seja eu faço uma coisa, olha, só eu descobri uma coisa de gênio, não. Eu apenas faço isso sempre, minhas funcionárias fazem isso sempre, sabe o caminho a seguir, né? A gente brinca que a gente é uma secretária de luxo da clínica. E a segunda ligação para o paciente, quando existe o valor do reembolso, é, olha, eu tenho o seu valor aqui, está tudo certo, o senhor só vai pagar isso, não há problema nenhum. Ou, olha, eu recebi o seu valor de reembolso de consulta, infelizmente, é um pouco menor, o doutor já abaixou a consulta dele para um valor mais adequado, mas existe uma diferença que é de tanto. O senhor concorda? O paciente nunca deve se deslocar, chegar a um lugar para fazer qualquer tipo de procedimento e ter que pagar alguma coisa sem saber. Sem saber, isso é... Tá? Nas consultas, nos exames, é menos isso acontecer. Onde acontece muito? Em cirurgia, e cirurgia que tem material. Por exemplo, cirurgia oftálmica, os convênios reembolsam a lente nacional. E dificilmente algum oftalmo põe a lente nacional. Ele põe as lentes importadas. Então, existe uma diferença e o paciente tem que saber quanto para ele pagar. Aí ele tem a opção, o senhor concorda com a lente, com essa lente? Que lente o senhor quer? Essa lente é tanto, essa é tanto, o senhor vai receber tanto do convênio. Em cirurgias, né, o que a gente costuma fazer, né, a gente vai lá, a gente manda um orçamento. Não, como se fosse um orçamento. Ó, R$10.000 por cirurgião, R$2.000 cirurgião auxiliar, instrumentador, anestesista, bonitinho. Daí a gente manda lá cada valor de cada um e o valor total depois. Daí o convênio depois ele dá uma prévia, né, do que ele vai reembolsar. Aí você dá entrada nisso no convênio, o convênio vai responder para essa cirurgia, o paciente tem tanto. De posse disso, você vai negociar com ele. Olha, é possível fazer a cirurgia assim? Não é? Vai ter diferenças? Não vai ter diferenças? E aí é sempre, eu brinco, tratado não é caro. Sim. O que o paciente precisa saber é o quanto ele vai despender ou não. Exatamente, eu acho que esse é o principal, né? Você passa, daí você já sabe, você já vai ter todos os dados que você precisa para tomar uma decisão antes de fazer, né, a cirurgia, né? Então, a partir disso, a gente consegue... E uma coisa muito importante que o paciente, na maioria das vezes não sabe, mas eu acho que a clínica tem que saber, e os profissionais, porque quando você sabe que você está fazendo uma coisa que não é errada, você tem outra postura, outra atitude, o tom de voz é diferente. Então, muitas vezes vai ser necessário o login e a senha desse paciente. E os convênios, os planos, as seguradoras, elas fazem um verdadeiro terror com isso. Olha, você não pode dar isso para ninguém. Imagina, isso é uma coisa... Como que você dá isso para alguém? O que você vai fazer de errado com o login e a senha dele? Nada. Porque tirando saber o valor do reembolso e dar entrada no processo, você não pode fazer mais nada. Você não inclui pessoas no plano, você não tira pessoas do plano, você não muda a conta de depósito. Eu sou um hacker, eu consigo mudar a conta de depósito, tá? Porque eu realmente sou especialista, mas essa conta de depósito está atrelada ao CPF do titular do plano. E só é depositada se ele for o principal da conta, ele não pode nem ser o EO. Então, tem que ser uma conta do titular do plano, com o CPF dele e tudo. Ou seja, o que você vai fazer de errado ali? Eles falam que não pode, você pode para orientar o paciente como fazer também, né? Como fazer, né? E o convênio, ele pode ter alguma represália? Vamos supor, eu tenho a clínica do Dr. Evandro,
que tá pedindo reembolso pra caramba, porque eu não tenho credenciamento com convênio, nem quero ter, porque tá rodando muito bom com o reembolso que a Muniz faz pra mim. Daí, o convênio, ele pode falar, pô, não vou mais reembolsar pra essa clínica aqui. Não, ele não pode falar. O que ele faz, normalmente, que a gente já percebeu, ele vai olhar os seus processos com lupa. Então, você vai realmente ter que mandar tudo conforme a regra. Você tem que mandar tudo certinho. Você tem que mandar a nota fiscal da maneira correta, os relatórios da maneira correta, que é uma dificuldade que os médicos têm, porque a gente orienta, olha, a nota fiscal tem que ser assim, assim, assim. Tem que ter discriminação. Se você vai mandar a nota fiscal de todos os profissionais, como você falou do pedido, você tem que pôr cada profissional, o CPF de cada profissional, o CRM de cada profissional. Não adianta você colocar, olha, estou pedindo um reembolso de 10 mil para essa cirurgia. Se você tem que descrever 10 mil do quê? Como foi composto esses 10 mil? E normalmente a barreira é a equipe, né? Que precisa fazer toda essa documentação. Toda essa documentação e não quer fazer. E a gente, esse é o maior problema. O médico não sabe o que a equipe está fazendo, a gente tenta orientar a equipe, e a equipe não quer fazer e fala assim, mas eu sei que assim passa. Mas não é uma questão de passa. É uma questão de, caiu no analista que vai ver, ele quer que seja detalhado. Sandro, com relação à sua pergunta de aumentar muito o reembolso, né? Tem uma clínica que é de São Paulo, e nós estávamos trabalhando juntos, eles tinham um convênio da Amil. E aí descredenciaram. A Amil descredenciou a clínica. A Amil é forte lá. Então, para a clínica, o faturamento dela abaixou muito. E aí a Patrícia começou a dar esse apoio de reembolso na clínica. E triplicou o faturamento. Por quê? Porque aqueles pacientes que ela perdeu o credenciamento, ela começou a fazer o processo de reembolso e não tinha como comparar o ticket. Então, é isso que eu ia perguntar, era a minha próxima pergunta, você já fez o gancho, né? O reembolso, ele paga muito mais do que o convênio costuma pagar no meu contrato? Normalmente, se o seu contrato não é aquele contrato antigo, aqueles contratos mais antigos, ele paga de 50% a 100% a mais. O reembolso vai pagar 50%? Dá 100% a mais. Se você está nos contratos mais novos. Existem casos, não vou mentir, tem casos em que o valor menor do reembolso é praticamente igual ao que o médico receberia como credenciado. Mas aqueles contratos, aquelas clínicas que têm contratos de credenciamento mais antigos, que são as clínicas que justamente estão sendo descredenciadas para que sejam substituídas por clínicas com valores menores. Que o convênio pague um valor menor. Entendi. Então, esse movimento que está acontecendo nesse mercado, na verdade, são os convênios credenciando os contratos que eram maiores, né, melhores, para colocar a pessoa que está querendo o leilão. O leilão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de oftalmo. Oftalmo é uma das especialidades que mais aumenta o seu ticket médio no reembolso. Porque ele tem o valor da consulta e o valor de cada um daqueles exames que você faz antes de passar no oftalmo. Tem uma esteira, né, de produtos ali. De produtos muito grande. Os contratos novos de reembolso, eles são um valor fechado. Eles pacotizaram as coisas. Eles pacotizaram, né? Exatamente, as coisas. Os antigos ainda têm o valor da consulta e o valor de cada um daqueles exames. Certo. Então, você quando vai passar o reembolso de um oftalmo, você passa o valor da consulta, já passa de todos os exames, porque não se sabe qual a necessidade daquele paciente naquele momento. A mesma princípio, um ginecologista, se ele faz endoscopia, se ele faz colonoscopia, se ele faz ultrassom, o que ele faz? Endoscopia não, é ultrassom, aquele Papa Nicolau, tudo aquilo. A gente já passa tudo isso antes. Antes, já para o paciente saber... Para o paciente, se aquela clínica já é uma clínica que faz todos esses processos. Uma coisa interessante também é saber quais os procedimentos você pode cobrar, porque eu vejo uma dúvida muito grande na dermatologia. A dermato, às vezes, ela acha que o reembolso é do procedimento estético também. Não. Então, eu acho que tem que atrelar sempre com o código TUS, né? Que é o código ali da ANS. Da ANS. Se não está no código da ANS, você não consegue o reembolso, né? Ainda mais agora, né? Com aquela nova normativa que saiu, né?
da ANS falam que agora os convênios não vão, né, sim, bancar nem nada que não está no rol da ANS. Na realidade, essa normativa saiu, mas isso já era. Isso já era o que acontecia. Não está no rol da ANS, você não consegue fazer no credenciado, que você já não fazia nada que não tivesse no rol da ANS, você não consegue fazer por reembolso. Por exemplo, um vascular. Você, quando vai fazer aquela vulgo secagem de vasinhos, né, que eles falam, você tem o método de agulha, o método de espuma e o método de laser. O convênio reembolsa. Reembolsa até mais de 10 sessões, mas reembolsa pela agulha. Não reembolsa pela espuma e pelo laser, porque o que ele fala, os 3 métodos fazem a mesma coisa, a agulha é o mais barato. Tem essa... Tem essa, então você não consegue fazer o laser. Mas aí o que você vai... A próprio paciente pede, eu vou pagar a diferença, eu quero fazer o laser, porque o laser recupera mais rápido, o laser abrange uma área maior, enfim. Pelo motivo X, eu quero fazer o laser, eu quero fazer espuma. Eu pago o valor, eu vou receber o valor do método de agulha, mas eu vou pagar o outro. Mas para o paciente é um alívio, porque ele ia fazer aquele tratamento de qualquer forma. É o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento, mas ele dá resultados diferente, um pouco mais rápidos, o de espuma, e para determinados calibres de veia também é liberado. Então, tem essas coisas. Mas a dermatologia, o que ele paga? Ele vai pagar a consulta e todo o procedimento que não é estético. Sim. Então, todos aqueles retiradas de nervos, de pintas, de marcas, daquelas... Eu não sei os nomes técnicos. Não, fica tranquilo. Mas, enfim, aquelas bolinhas que nascem em volta do olho, tudo isso não é estético. Ele é pago, e ele é pago por lote de retirada que você faz. São 5 pintas ou 5 extrações. Então deve 5, ser 10. Um ticket maior. Ele dá direito, mas sempre é assim. Entendi. Aí, na realidade, se alguém me mandar um reembolso de um procedimento estético, eu nem vou dar entrada. Entendi. Porque você já sabe também que não Eu já vai... sei, eu já aviso, olha, não adianta, é tudo conforme a legislação manda. E o que você acha, assim, qual que é o maior desafio de implantar, de fato, reembolso nas clínicas? Porque, ao meu ver, é muita falta de conhecimento, de entender como funciona. Essa questão que você falou de pagar depois seria o ideal, porque aí você converte esse paciente, ajuda esse paciente e ok, né? Você acha que o desafio é esse entendimento ou também a questão da equipe? Entender essa parte é mais fácil. A equipe é mais difícil. O profissional que assessora o médico deixa tudo na mão dele. Você resolve, você decide o método de trabalho, e aquele profissional muitas vezes não é capacitado para isso. É uma moça que começou para atender o telefone e agendar consulta, e vai aumentando e vai somando atividades. Então, o que eu sinto, na maioria das vezes, ela não tem má vontade, mas ela não tem tempo hábil para fazer tudo aquilo. O reembolso vai tirar... Também não tem, assim, aquela questão comercial, porque eu acho que o reembolso, o pulo ali é o comercial. Com certeza, alguém que vai converter, né? É isso que eu acho, né? É o que a gente também bate muito na tecla, né? Em todo episódio a gente fala sobre especialização de funções, né? Não dá para você exigir que uma secretária ela faça tudo isso. Não dá. Né? Vou atender telefone, tirar lixo, servir café, responder WhatsApp, recepcionar paciente. Emitir a nota fiscal, fazer o pedido. E ainda ter um comercial bom para ter o reembolso. Alguma coisa ou várias vão sair, que ninguém é malabarista, vão sair erradas. Alguns pratos vão cair nessa coisa. Então, o que acontece? A clínica começa muito bem e para. Porque o médico não cobra mais a secretária e ele não cobra porque ele percebe que não adianta ele cobrar, porque ela não vai conseguir fazer. Ela tem que agendar, por exemplo, médicos, cirurgiões, ela ainda tem que agendar o centro cirúrgico, controlar quem vai, controlar... Não dá. Daí faz faturamento, né? Ele tem que ter uma equipe. Então, este é o maior gargalo.
Eu acho que, assim, se fosse para dar uma dica, principalmente para esses médicos que estão trabalhando muito no particular e que a resposta sempre é, Kátia, eu não marco consulta particular porque todo mundo manda mensagem no meu WhatsApp falando que tem que ser que tem convênio. Eu acho que é isso, é investir nessa informação no comercial e fazer o reembolso da maneira que é o reembolso, né? Que é realmente receber depois. Eu acho que isso é um atrativo para você converter esse paciente. Que é o contrário do que todo mundo faz. Todo mundo faz como? Eu atendo o convênio. Então, o valor da consulta é X e eu emito uma nota para reembolso. E acha que o problema... né? É esse mesmo. Eu chego a fazer, no meu treinamento, eu tenho um script de como a secretária atende. Óbvio que eu sempre brinco com elas, eu digo, gente, isso não é para vocês seguirem, isso não é uma fala de televisão, uma fala de uma gravação. Isso aqui é para você ter uma noção da sequência que você vai dizer. Se o paciente te perguntar alguma coisa que você não saiba, não tem problema, você não é obrigado a saber. Basta dizer para ele, eu vou me informar e retorno. Gente, eu disponibilizo um WhatsApp que ela pode falar o tempo todo mais um telefone. Ela tem como tirar dúvida na hora. Então, eu falo, não fique nervosa e tenha boa vontade, porque eu acho mais fácil você fingir quando você está ao vivo, você faz aquela cara de simpática, de tudo, mas não está afim de fazer aquilo, do que no telefone. No telefone parece que a pessoa baixa a guarda. É verdade, transparece mais, né? Mais. Então, a sua voz mostra se você não levantou bem, se aquele dia você não está boa, se você está se lixando, se aquele paciente vai marcar ou não. Mas isso precisa de uma administração. Segurança da informação que você está passando, né? Querendo ou não, você está meio que negociando ali com o paciente. Então, você precisa ter credibilidade no que você fala, autoridade, saber do processo de reembolso para você poder realmente orientar esse paciente. Sim. Porque se ele sente que você sabe o que você está falando, no tom de voz, na expressão, é muito mais fácil. E o médico, um item importante é o médico, a médica, na hora do atendimento, ele explicar para o paciente que ele está fazendo isso. Por isso que gerou aquele valor. Porque muitas vezes ele vai no automático, o paciente não sabe que o médico está fazendo uma série de procedimentos diferentes, que tem custos diferentes, que tem processos diferentes. Ele está ali, às vezes ele está nervoso, ele está preocupado com a doença que ele tem, ele não está vendo, olha, eu estou fazendo um ultrassom, eu estou colhendo um material, eu estou fazendo um teste disso, estou fazendo aquilo. O paciente precisa saber o que está sendo feito nele, porque ele vai valorizar o que ele vai pagar. Essa relação, né, como em tudo na medicina, mas eu acho que pega muito, né, a confiança na hora do reembolso, né? Você, o profissional que está fazendo aquele trâmite com o paciente, ele passar a confiança, a credibilidade, né, para ele entender que é um processo seguro, que tá todo mundo acostumado a fazer. Acho que a partir disso você realmente... Exato. Um direito total do contrato que ele fez, ele assinou, não é uma coisa que alguém está dando para ele, olha, você vai ter isso nessa clínica e não tem naquela. Isso. No interior, que os seus clientes hoje de interior, essas coisas, você sente que é menos, você acha que tem mais resistência? Tá. Qual que é a tua opinião? Depois da pandemia, melhorou muito, porque os médicos passaram a atender online e os pacientes passaram a ter a tendência de fazer as coisas online. Então, eles não se assustam mais com o processo de reembolso. Eu senti que deu uma diferença muito grande. Antes, no interior, tinha que explicar o pessoal, reembolso, não, mas eu pago convênio, eu tenho que ir. Não, mas você paga o convênio, o seu convênio é com o reembolso, você já paga as duas coisas, você vai aonde você quiser. Mas a aceitação até dos médicos, você vê que tem diferença, por exemplo, em São Paulo, eu vejo que o reembolso ele é tratado pelos médicos de uma forma muito mais natural e tranquila do que aqui no interior. Não, isso sem dúvida. Aqui a gente tem uma barreira, parece. Você tem que... quando eu faço a primeira reunião com o médico para explicar para ele, é muito mais cheia de detalhes e de explicações aqui do que em São Paulo, porque em São Paulo, quando o médico me liga, ele já sabe. Ele só quer alguém que facilite a vida, porque o paciente dele, o que acontece muitas vezes, ele não sabe fazer, às vezes ele até sabe. Ele sabe como fazer o processo, mas ele não quer ter aquele trabalho. Ele não quer saber de escanear, de fotografar, de ver se entrou, se não entrou, de ver se recebeu, ele não sabe o caminho. Não, mas é por aqui, aí saiu, ele não faz mais e ele desiste. E a funcionária, por sua vez, não tem tempo.
Ela não tem condição de fazer tudo isso de cada paciente. Então, São Paulo é essa característica. Agora, o interior, você precisa explicar isso que eu comecei. É um direito do paciente, ele comprou o contrato assim, isso não é alteração nenhuma. Você pode só passar em médico credenciado. E uma outra coisa que também tem que explicar muito mais aqui do que lá é a coparticipação. Tá. Os convênios que têm coparticipação, eles têm reembolso também? Tem, funciona igual, a diferença é, quando eu tenho um convênio que tem coparticipação, se eu vou em qualquer coisa credenciada, esse valor é somado na minha fatura. Então, eu fechei um contrato de 1.000, pode ser que eu pague 1.500 no mês seguinte, pelo que eu utilizei, todos os membros daquele convênio utilizaram. O reembolso é diferente, já que você vai receber esse valor, ele é abatido do que você vai receber. Então, você tem uma consulta de R$100 e tem um reembolso de 20%, você vai receber 80%. E o que o médico precisa entender muito bem, e as funcionárias, as secretárias, o financeiro precisa entender. Você vai emitir uma nota fiscal de 100, você tem que receber 100. Você não pode pagar imposto sobre 100, declarar para a Receita que recebeu 100, Perfeito. e você vai receber 80. E o paciente, com raras exceções, ele sabe que é assim. Porque ele já passou, ele pode até não ter passado no reembolso, mas ele passou no credenciado. Não ia ser mais existe essa lógico diferença. você só reembolsar 20% a menos? Então, ele reembolsa 20% a menos. O paciente vai Não, mas receber... ele fala que ele reembolsa 100, só que na verdade Ele vai pagar 80. Ele vai paga vai 80. pagar 80. Então, ele fala aí qual o cuidado da gente. É avisar que aquele paciente tem reembolso. Sim. Não costuma dar problema, mas sempre tem aquele que quer dar uma... mas eu não posso pagar o valor que eu recebi. Não, o senhor tem que pagar o valor cheio. É porque você vai emitir a nota num valor e vai receber outro valor, e essa diferença é o paciente. Que É o paciente. É. Ó, você tem uma pessoa que você sabe que está numa condição mais difícil, que vai fazer uma cirurgia muito grande, que aquilo você por algum motivo te interessa, tudo bem, você arca com aquilo. É uma negociação sua com o paciente. Mas você não pode fazer disso o seu dia a dia, porque a sua contabilidade não vai bater nunca. Sim. Ah, sim. Aí nesse caso realmente precisa passar essa orientação para o paciente. E a gente normalmente também, no final do ano, costuma orientar as clínicas, os pacientes que vão perguntar do imposto de renda. Como funciona, o que ele vai lançar no imposto de renda. Ele só pode lançar no imposto de renda aquilo que ele não recebeu de reembolso se houve uma diferença a pagar. Ele não pode lançar o valor cheio. Entendi. Nossa, interessante. Isso aí é Porque ele vai querer, né? Utilizar a nota. Lógico. E ele cai na malha fina dessa forma. Por quê? As seguradoras, os planos, elas informam a Receita que pagaram R$100 para o CPF e tal. Elas não podem informar que pagaram R$100 para o CPF e tal para pagar o CNPJ X. Porque ela não tem esse controle. Ela nem sabe se a pessoa pagou efetivamente. Não é uma coisa cruzada que você emite e aí você recebe. Não, Entendi. Quem recebe é ele. Então, ela só informa o primeiro da linha de pagamento, que é o cliente do Esses plano de casos saúde. que você está falando são em casos de coparticipação, né? Não, qualquer caso. Coparticipação, todos ele pode lançar a coparticipação. O convênio, inclusive, manda no final do ano, quando ele manda o valor do que a pessoa pagou, ele manda quanto a pessoa pagou de coparticipação. Tá? Que são lançamentos distintos, é outra área. É que como a minha formação é economia, eu acabo enveredando por isso. Legal. Mas ele pode, o que ele pagar de diferença para o médico, muitas vezes ele vai fazer uma cirurgia, ele só tem 2.000, mas aquela cirurgia não tem como custar menos do que 5. Os 3 ele pode lançar, os 2 não. Entendi. E vamos lá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tá bom, eu vou colocar reembolso na minha clínica agora. Qual que você acha que é a configuração inicial que eu vou precisar para implantar essa solução na minha clínica? Configuração de pessoas trabalhando lá. Isso. De 1 a 2 funcionárias, assim, uma funcionária só, o que vai acontecer? Você tem que ser uma pessoa que não atende todo dia.
Tá, um funcionário, Você precisa ter pelo mas menos se 2. for exclusivo para o reembolso. Não, para o reembolso, eu não preciso de um funcionário exclusivo. Eu preciso de um funcionário que ele tenha o tempo de explicar para o paciente, não só marcar, ele explica para o paciente como é o processo, e que depois ele possa pegar as informações, porque o processo todo é online. Então, ele vai pegar as informações do paciente, vai mandar para mim através do e-mail, eu vou responder esses valores para ele. E ele deve retornar para o paciente e dizer, está tudo certo, o senhor pode vir, o seu valor cobre, não há problema nenhum. Tá. Acho que depende da estrutura da clínica. Do volume, Da né? demanda. Porque aí sim vale a pena você ter uma pessoa dedicada a isso, pensando que essa pessoa pode fazer um comercial muito bem Exato, feito, isso que eu... controlando toda essa parte burocrática. Então, tem sim clínicas que tem uma pessoa só para isso. reembolso, né? E que no começo você vai montar esse processo, exatamente como você falou. Mas você vê que pelo menos eu vejo que o ponto o burocrático não é difícil de controlar. O ponto é o comercial, é a informação. Até aconteceu esses dias, uma secretária me falou assim, Kátia, o reembolso deu certo, chegou, caiu 40 mil na conta do paciente, porque ela tem acesso, ela viu, deram retorno para ela. Aí ela falou, e agora? Como é que eu pego esse valor do paciente? Estou morrendo de vergonha, porque eu vou pedir para ele um carro. Olha o pensamento. Não, primeiro, é o que ela falou também, você mostrar para o paciente o que ele está fazendo, né? Porque na hora que cair, seja qual o valor for, ele vai ter que te transferir esse valor. E aí você vê que a própria secretária não está preparada, porque ela está achando o valor... Se ela está achando o valor muito alto, Isso é uma coisa que tem que trabalhar muito. Se for um valor alto, é porque a correspondência de trabalho também foi. Com certeza. Claro, Nenhum convênio reembolsa nada sem estar tudo comprovado. Existem cirurgias que precisam, inclusive, daquele diário cirúrgico, do que aconteceu na cirurgia. Então, ele está pagando aquilo que efetivamente foi feito, mas precisa desse treinamento. Sim, então eu vejo que dependendo da demanda, eu não pensaria 2 vezes em investir numa pessoa que acompanhasse esse processo de reembolso. E às vezes você investe numa pessoa, eu já vi isso, você deve ter visto também. Você tinha uma funcionária, você investe numa pessoa, mas você descobre que é melhor trocar. É melhor pegar a sua funcionária que você já tinha para fazer o comercial, porque ela é melhor no comercial, e botar outra para fazer o administrativo. Entendi. Porque lidar com pessoas é um dom. Não adianta eu ter boa vontade. Eu quero lidar, eu vou atender, eu vou vender, que não deixa de ser uma venda. É o que eu sempre falo, você é um médico, você não é um padre. Você tem que cobrar pelo que você faz. Você está lá, você gastou uma fortuna para fazer uma faculdade, você tem as mesmas obrigações de pagamentos que o seu paciente, isso é um negócio. É um negócio, vamos dizer, que envolve um sacerdócio, envolve uma dedicação sua, mas você tem que ser remunerado por isso. Com certeza. Como é que você vai pagar Mas isso que ela até falou, a clínica? Você ter uma pessoa para o comercial e a outra para o burocrático também funciona. Que tem clínicas que você consegue fazer isso. Vai lá, só fecha o pacote. Você tem uma pessoa boa no comercial, que, lógico, essa pessoa tem que entender como funciona o reembolso, mas aí depois que o paciente marcou, todo o processo, a parte burocrática, ela é tratada com uma outra pessoa. Também funciona. Não, total. Isso também que eu acho, né? As que mais funcionam são assim. Quem atende, quem marca, quem pega os dados é uma pessoa. Quem faz a parte burocrática, depois conversa com o paciente, emite nota, emite relatório, o relatório correto, tudo é outra. E isso está muito atrelado ao perfil das pessoas, né? Normalmente, quando a gente analisa o perfil comportamental das pessoas, quem é muito bom de comercial, ele tem a habilidade da parte burocrática mais falha. Isso é natural da gente, naturalmente. Então, por isso que costuma funcionar melhor desse jeito. É verdade. É difícil quem é muito bom nos dois. Então, assim, a gente colocaria... Então, vamos lá. Eu sou Evandro, estou atendendo. Eu mando para minha secretária, a gente vai fazer uma laringoscopia, foi a consulta, tudo isso. Daí, acho que daí seria um pouquinho diferente em consulta, né, na verdade, né? Independente da Sai com forma. pedido de cirurgia.
Boa, sai com pedido de cirurgia. Daí a minha secretária comercial lá, ela fala, não, daí ela precisa evangelizar, né, esse paciente. Não, ela vai meio que fazer, explicar, olha, nós vamos verificar qual é o Isso. valor do seu reembolso. Assim que eu tiver o valor do seu reembolso, eu vou ligar de novo para o senhor, eu vou explicar, olha, nós vamos trabalhar com isso, não vamos. Se tiver uma diferença, nós vamos sentar para conversar como é essa diferença, se é possível dividir de alguma forma, se é possível acertar. O senhor fique tranquilo que primeiro eu vou lhe informar o quanto o senhor tem. Né? Mas o fato nós vamos fazer todo o processo de reembolso e o senhor, no caso, se quiser converter mesmo, o senhor vai pagar pela sua cirurgia de acordo com o que o convênio vai reembolsar. Sim, isso aí é a melhor proposta, acho que, para o paciente, né? Ele vai entender que ele não vai... Porque objeção, né, não de tem. passar com o médico do convênio. Ele não vai mexer no bolso. E principalmente em cirurgias ou especialidades que, junto com a consulta, vão fazer 2, 3 exames. Sim. Certo. Porque aí é muito para o paciente desembolsar. Uma coisa é ele desembolsar 200, 300 reais de uma consulta. Ele desembolsar ali no ato. Outra coisa é ele desembolsar 1.000, 1.500. Mesmo no cartão de crédito, nem sempre é viável. Sim. Então, aí o ideal realmente é fazer dessa esperar. maneira. Sim. Legal. E aí a gente tem várias especialidades que têm essa possibilidade de agregar serviço. Que Legal, já né? dentro da clínica você já faz vários serviços, várias. Então, são poucas aqui que você tem só consulta. Sim. Acho que hoje em dia quase é só a psiquiatria que não faz mais nenhum né? e não faz nenhum exame junto, porque a maioria das outras, o vascular faz ultrassom. O cardio, muitas vezes, faz o eletro, ultrassom, Doppler faz... Já faz tudo, né? Já Otorrino, faz. oftalmo, Então, otorrino várias faz... especialidades. E para o paciente é ótimo, porque Sim. aquele método antigo de eu vou no vascular, eu saio de lá, vou fazer ultrassom em outro lugar. Não, já faz ali, já o que a resolve, já vê, olha, efetivamente você tem um problema. Mas tudo não. é como você vai oferecer isso para o seu paciente. Sim. Tudo vai se basear nisso. Então, se você tem na sua clínica a ultrassonografia, você tem os exames, como que você vai segurar esse paciente no sentido de mostrar para ele que você vai poder ajudá-lo tudo ali e que o processo de reembolso é um direito dele também, que ele tem um convênio, ele vai pagar de acordo com o que ele recebeu. Exatamente. É o Então- treinamento da tua equipe, né? Nesses processos do reembolso. Então, assim, eu no vejo Um isso. treinamento contínuo, não Contínuo. ficar só no primeiro treinamento. Exato. Exatamente. Porque uma vez eu Exato. comparei com um médico, quando você começou a fazer a cirurgia, quantas cirurgias você fez, quantas você assistiu, quantas você assessorou, até que você conseguiu fazer sozinho. Lógico, um processo muito mais simples, mas imagina os seus funcionários que nunca ouviram falar disso. É porque eu falei com elas 1h30, 2, que elas vão sair. Não, elas E o precisam... reembolso, como tem essa parte tanto burocrática quanto comercial, você precisa reciclar isso sempre, porque aí sim, você vai oferecer um serviço de qualidade para o seu paciente, você vai utilizar o reembolso de forma Sim. correta. Porque todo mundo tem o reembolso em mente, mas não quer demandar esforço nem para treinar a equipe e nem para, por exemplo, de repente ter uma pessoa específica para cuidar dessa parte de reembolso. Então, eu acho que o pulo do gato do reembolso é isso. É o quanto você vai demandar esforço, o quanto você vai converter, ter um comercial bom, porque é o comercial, para mim, que vai fazer a diferença. Total. E depois o burocrático, lógico. Né? Quando eu me liga algum médico que trabalha nesses coworkings ou trabalha numa clínica que ele aluga a sala e a secretária não é a funcionária dele, primeira coisa que eu aviso eu falei, olha, eu vou te explicar como funciona, mas pense bem. Porque a sua funcionária não é sua, ela não vai querer ter esse Não trabalho a vai. mais. Mas aí ele tem que Vai. investir numa Ela secretária não particular. vai. Ela Isso é aí. paga para fazer A, B, C e D. Você quer dar o resto do abecedário Não. inteiro para ela e o salário dela vai continuar igual? Não, né? Ela não vai fazer. Não, nem faz sentido. Nem Mas faz sentido. é comum isso, Sim. o médico querer que a pessoa... Falei, não vai fazer, ela não vai explicar tudo isso, ela não vai converter o seu paciente. Vai. Ah, Aliás, ela vai dar graças a Deus se o seu paciente não Não optar vier. por isso. É Exatamente. Exatamente. beleza, gente. Então, acho que é isso. Acho que ficou muito esclarecido. Claro. Muito claro tudo sobre reembolso. Obrigado aí. Imagina. Obrigada a esse papo, vocês pela Patrícia. oportunidade. Valeu. Tá bom? Obrigada. Patrícia. Tchau. Valeu.